Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Queridos, nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. Chegamos no momento mais ícone da história do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ao julgamento dele. Mateus 27. Os meus irmãos que nos visitam, se quiser depois, podem acompanhar toda a série que está no canal do YouTube da igreja, e você pode acompanhar toda a série de pregações que está lá e diversas outras. Nós vamos dividir o capítulo 27 em dois estudos, um hoje e o outro no próximo, e assim encerraremos no primeiro domingo de fevereiro a nossa programação, o nosso estudo do Evangelho de Mateus. E eu vou colocar uma enquete essa semana lá no nosso WhatsApp sobre o próximo livro que vamos estudar, e espero que os irmãos escolham. Vão ter o prazo aí de 2 semanas, e assim a gente pode iniciar uma nova série de pregações para este ano de 2026, que é sempre um desafio estudarmos a palavra do Senhor, o nosso Deus. Mateus 27, abra sua Bíblia, permaneça com ela aberta, nós vamos até o verso 37 nesta manhã. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. E os principais sacerdotes, pegando as moedas, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo é chamado até hoje Campo de Sangue. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Pegaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Jesus estava em pé diante do governador, e este o interrogou, dizendo: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isso. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, Jesus nada respondeu. Então Pilatos perguntou: não está ouvindo quantas acusações fazem contra você? Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra, a ponto de o governador ficar muito admirado. Ora, por ocasião da festa, o governador costumava soltar ao povo um preso, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, eles tinham um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, Pilatos lhe perguntou: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que era por inveja que eles tinham entregado Jesus. E estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele mandou dizer-lhe: não se envolva com esse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e condenasse Jesus à morte. De novo, o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? Eles responderam:
Barrabás. Pilatos lhes perguntou: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: que seja crucificado. Pilatos continuou: que mal ele fez? Porém eles gritavam cada vez mais: que seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, e que, ao contrário, o tumulto aumentava, mandou trazer água e lavou as mãos diante do povo, dizendo: estou inocente do sangue deste homem. Fique o caso com vocês. E o povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a tropa. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, o puseram na cabeça dele. E colocaram um caniço na sua mão direita, e ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as próprias roupas, e então o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte. E assentados ali o guardavam. Por cima da cabeça de Jesus, puseram por escrito a acusação contra ele: este é Jesus, rei dos judeus. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: ei, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo se você é filho de Deus e desça da cruz. Pai querido, reunidos nesta manhã, lemos a Tua palavra, esse descritivo tão horrendo. Pedimos, ó Deus, que os nossos corações não fiquem insensíveis e impassíveis diante, ó Deus, dessa história cruel, sangrenta, medonha, e que hoje, ó Deus, nossos corações possam verdadeiramente, ó Deus, compreender o alto preço que foi pago pelas nossas vidas. Que nossas mentes e corações, ó Deus, não se percam diante das lutas da vida, mas que o Teu Espírito, ó Deus, nos leve a compreender o real propósito da vida, o real sentido pelo qual existimos. E que, ó Deus, ao anunciar esta palavra, ela venha produzir frutos para a Tua justiça. É assim que eu lhe rogo, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Estamos então diante do julgamento do inocente, do julgamento, o pior julgamento de toda a história da humanidade. Um inocente sendo culpado por não ter cometido nenhum ato de injustiça. Um julgamento manipulado, um julgamento que nos mostra claramente que a justiça humana, ela é destrutiva de toda a vida e de toda a existência humana. Mas não nos esqueçamos que, além da justiça humana, esse julgamento também nos revela o julgamento divino para toda a humanidade. E que, diante do julgamento divino, nós temos Cristo Jesus sendo obediente à cruz.
Se você se lembrar, na semana passada, quando lemos a narrativa do final do capítulo 26, nós vemos ali que Jesus disse que ele teria poder para pedir que legiões de anjos viessem socorrê-lo e livrá-lo daquele momento. Mas ele diz: se eu fizesse, então as famílias, o povo não conheceria a justiça de Deus. A justiça humana falha, mas a justiça divina jamais. Amém, irmãos? Então, uma coisa que eu sempre lendo essa narrativa, e ao me lembrar desta narrativa, diante de tudo que nós vivemos neste mundo, isso sempre me traz uma clareza. A justiça humana pode falhar, mas a justiça divina jamais falhará. Cristo, ele tem uma escolha: obedecer a Deus. A obediência de Cristo, ela revela para mim e para você que devemos sepultar toda e qualquer aproximação com a teologia da prosperidade, com a teologia da confissão positiva e com a ideia de que você pode ser um cristão e de que você não vai passar nenhum tipo de sofrimento. A narrativa nos diz que Cristo escolhe obedecer a Deus, e isso é imputado a ele um alto preço. Um alto preço que ele sente o escárnio de toda uma sociedade, de todo um juízo, de todo um sistema humano. Nunca se esqueça disso. Cristo, ele escolhe obedecer e escolhe sofrer. Ele não retrocede em obedecer a Deus. Nós vivemos uma época em que as pessoas têm uma imensa dificuldade em obedecer a Deus. Esta semana nós vimos então o famoso escritor Philip Yancey declarando que está se divorciando da sua esposa por manter uma relação extraconjugal há mais de 8 anos. E não sei se você leu a principal obra de Philip Yancey, que é a Maravilhosa Graça, que nos encanta a alma, nos mostrando de uma maneira profunda a graça de Cristo na cruz do Calvário. Um homem que mantém por 8 anos uma mentira, porque não esteve disposto a obedecer a Cristo, a Deus e aos preceitos divinos. O que está diante de nós nessa senda trágica e cruel é justamente a realidade do Éden. Adão e Eva escolheram desobedecer. Jesus escolheu obedecer. Querido irmão, nunca se esqueça disso. A prova da nossa fé, ela é diária. Se nós vamos escolher obedecer a Deus, custe o que custar. O preço da salvação é a obediência. Cristo, ele vai para a cruz obedecendo. No capítulo 25, vemos Jesus no Getsêmani e na sua oração ele, Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, mas sim a tua. Amém, irmãos? E eu disse que essa é a oração mais difícil para nós. Porque nós somos acostumados a orar para pedir a Deus que Ele nos socorra em nossas dificuldades. E não é errado você orar assim. Mas é errado você ter uma vida de oração em que você só ore isso. É errado você ter uma vida de oração em que você não pede, Pai, eu quero forças para cumprir a tua vontade. Eu quero forças para cumprir a tua vontade quando eu estiver em meio a uma tentação no meu casamento. Quando eu estiver no meio de uma tentação no meu trabalho, nos meus negócios. Quando eu estiver no meio de uma tentação, no meio de uma luta,
no meio de uma opressão, no meio de uma dificuldade, em que a decisão será seguir a Deus ou desobedecer a Deus. Pense comigo. O desastre da humanidade foi por conta de uma fruta. O desastre, muitas vezes, de um casamento é um olhar, é uma conversa. O desastre, muitas vezes, nas relações familiares é a escolha de não querer educar os filhos. Eu não tenho tempo, então eu não vou ter culto doméstico, não vou estudar a palavra de Deus, mas você tem tempo para fazer a viagem dos sonhos. Quantos aqui arquitetam as viagens dos sonhos por 1 ano, 5 anos, 10 anos? Mas arquitetar o destino eterno da alma dos nossos filhos, muitas vezes é pesaroso, é complicado, não nos dedicamos. E diante da vida, quantas são as escolhas? Quantos são os desafios? Queridos, eu quero me deter aqui dentro do contexto e mostrar para os irmãos que o julgamento de Cristo é totalmente ilegal. Aqui diz, nas primeiras horas da manhã. Eles não funcionavam assim. Eles tinham horário, eles tinham regras e regras que deveriam ser cumpridas. E perceba algo, o poder dentro da sociedade humana, ele sempre tende para algum lado. E principalmente para a sua própria manutenção de poder. Você não precisa ler Maquiavel para entender sobre o jogo de poder da humanidade. Você não precisa ler O Príncipe para entender o coração humano, o quanto que o coração humano é ruim. Você não precisa ler A Morte de Zaratustra quando você lê Friedrich Nietzsche declarando que a humanidade vive sem Deus, a humanidade declarou que Deus está morto. Porque lendo a Sagrada Escritura, você percebe claramente como o coração humano é corrupto, é corruptível. Perceba, no julgamento, Pôncio Pilatos, ele tenta até um mecanismo de se defender da escolha. Ele está dizendo assim, não sou eu que estou escolhendo, é vocês. Omissão também é pecado. Fala comigo, omissão é pecado. Você não ensinar o seu filho o que é pecado, é pecado. Você não advertir o caminho do mal para um amigo, para um familiar, é pecado. Queridos irmãos, o evangelho hoje é um evangelho líquido, é um evangelho superficial, que não nos apresenta a palavra de Deus, o enredo, a clareza. Depois da omissão não adianta remorso. Judas troca Jesus por 30 moedas de prata. Aí ele diz, é sangue inocente. Quantos casamentos que acabaram? Quantos desastres aconteceram nas vidas de tantas pessoas? Mas na hora de decidir, não. Querido irmão, tome muito cuidado com essa expressão, essa ideia que se tem. Deixa a vida me levar. Tome muito cuidado com isso. O cristão não é assim. O cristão, ele vive por um propósito. O cristão vive para obedecer a Deus. Amém, irmãos? Ele vive para obedecer a Deus. Por isso que nós temos a palavra para nos orientar, para seguirmos. É a palavra que nos fortalece a vivermos no caminho do Senhor Jesus Cristo. Não é nosso coração é enganoso, nosso coração é perverso. Quais foram as 30 moedas que você trocou Jesus? Quais foram as 30 moedas que você negociou a sua fé?
Às vezes você está na roda dos escarnecedores só para dar um sorrisinho. Às vezes você está com vergonha de falar de Cristo Jesus. O que que os meus familiares vão dizer? O que que os meus amigos de trabalho vão dizer? O que que os meus colegas lá vão dizer? E querido pai, querida mãe, entenda, você tem que ensinar o seu filho a não ser um Maria vai com as outras. Você tem que ensinar o seu filho a ter postura. Começa aqui dentro da igreja. Você tem que ensinar o teu filho a vir, sentar e assistir o culto. Parar com esse negócio de ficar menino levantando aqui para beber água e ir no banheiro toda hora. É o pai e a mãe que tem que orientar para o filho. Bebe água antes de entrar e senta aqui e assiste o culto até o fim. Tem criança que fica correndo dentro da igreja, irmão. Nós temos que ter entendimento. Como que ele vai ouvir e entender a palavra de Deus? Vocês sabiam que até a década de 70 não existia a classinha das crianças? Vocês sabiam disso? As crianças, eu cresci numa igreja assim, nunca teve salinha de criança. A gente chegava lá, a gente sentava, e minha mãe não deixava a gente dormir. Às vezes era aquele culto de oração, que começava às 7 horas e ia até o outro dia, e não deixava a gente dormir. Hoje a gente não consegue fazer um culto assim. Chega às 11 horas, irmãos, pastor, já está bom, né? Tá bom, irmão. Terminar de orar em casa, né, no monte coberto. Queridos irmãos, nós temos que ensinar as posturas desde o início. Senão a gente pode correr o risco de formar Judas. Pessoas que vão trair Jesus Cristo. Nos Estados Unidos, 87% das crianças se perdem no primeiro ano da universidade. No Brasil, nós não estamos longe disso. Quantos meninos que foram criados dentro da igreja se desviaram depois da universidade? É você, pai, que está formando o seu filho. O caráter do seu filho você forma até os 4 anos de idade. É você que ensina a ele. Sente aqui e vamos ler a palavra de Deus. Leia o Salmo 119 na sua casa. De uma vez só, senta. Se ele dormir, deixa ele dormir, mas ele vai estar ouvindo. Vai dizer que você nunca assistiu Esqueceram de Mim 5 vezes sem terminar. Termina, começa de novo. Termina, começa de novo. Termina, começa de novo. Não é? Sim. Na época da Ana Luísa tinha um negócio que chamava High Five. Naquela época não tinha esses streaming. Aí eu tinha que gravar no vídeo. Porque terminava, eu quero de novo. Aí colocava de novo. Na terceira vez eu falo, não, agora nós vamos ler a Bíblia. E a gente lia a Bíblia. Você já leu a Bíblia para o seu filho, pai? Você está lendo a Bíblia para o seu filho, pai? Você leu a Bíblia para sua filha, mãe? Você está lendo a Bíblia para sua filha? Que tipo de pessoas nós vamos criar? Tem um terceiro tipo de pessoa aqui. Não se esqueçam que todo o contexto do julgamento de Jesus é dentro da religião. É os anciãos, os líderes religiosos. Judas, ele era fariseu. Barrabás era zelote. E Barrabás era assassino. Ele matava, como Paulo, ele matava achando que estava obedecendo a Deus. O vínculo de religião. Se você não ensinar a palavra de Deus corretamente, corre o risco de você formar religioso. E religioso da fé não perdura. A fé não permanece. Nós precisamos ensinar o Evangelho de Cristo Jesus. Algo que me chama muita atenção nesse texto, e que nessa narrativa, é que eles passam a noite toda
batendo em Cristo Jesus. E o verso 34 fala assim: deram vinho com fel para Jesus beber, mas ele, provando, não quis beber. Sabe por que isso? Porque ele ia ser crucificado. E a crucificação, eles crucificavam a pessoa por volta das 7 horas da manhã. Ela ficava o dia inteiro no sol a pino. Lembre-se que é um deserto. E o sol batendo nas costas, depois que eles já tinham passado uma noite de quarentena, levando surras de varas. O corpo todo sangrado. Então eles davam esse fel para que as pessoas ficassem anestesiadas. Para que as pessoas não sentissem tanta dor, porque a morte era cruel demais. Jesus, ele opta em não tomar isso. Porque ele quer ter consciência dos seus atos. De que ele está obedecendo a Deus e que vale a pena obedecer a Deus. Que preço é esse? Que preço é esse, queridos irmãos? Quantas vezes negociamos o nosso dízimo, quantas vezes negociamos uma oferta, quantas vezes nós negociamos a nossa fidelidade vir à casa do Senhor. Quantas vezes nós estamos negociando o nosso relacionamento com Deus. Queridos irmãos, vamos observar esse texto e compreender algumas lições. Eu destaco 5 lições aqui para nós nesta manhã, nessa narrativa. A primeira delas, a culpa rejeitada retorna em peso maior. Mateus 27:3 diz assim: então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos do templo. Remorso não conduz à vida. Remorso leva ao desespero. Remorso leva à loucura. Tanto é que ele vai e se suicida depois. Ele se auto-extermina. Querido irmão, para caminharmos e termos o caminho da obediência, precisa haver em nós um profundo arrependimento. Nós não podemos seguir a Cristo pelo caminho da culpa. Nós precisamos seguir a Cristo como Cristo opta em não tomar o fel amargo para se anestesiar. Mas ele opta ir até o fim por uma escolha pessoal e voluntária. Racional. Não meramente emocional. O que te governa é a sua razão. Se o que te governa são os teus sentimentos, você é um adolescente. Um adolescente na faixa etária de 12 a 14 anos de idade. Porque a partir disso daí já tem que entrar um arrazoado. Não pode ser mais pelos ímpetos. Aí você tem que corrigir. E muitas das vezes você vai ter que corrigir os seus filhos já numa idade maior. E isso é o papel do pai. Nesse caso da orientação, da caminhada. Judas é um meninoide. Achou que o dinheiro desta terra era melhor do que as palavras da vida eterna de Cristo Jesus. O que é melhor para você, meu irmão? É a esperança, vinde benditos do meu Pai, ou um momento de prazer neste mundo? Numa aventura extraconjugal? Num negócio que você acha que ninguém está sabendo? Está aí, esse cara aí desse master, achava que ninguém estava sabendo das loucuras dele. Está aí. E meio mundo que está envolvido com esse cara, achava que ninguém iria saber. Tudo que está em oculto será trazido à luz. Nunca se esqueça disso. Não sei se você gosta da literatura inglesa, mas uma das coisas que eu mais admirava na literatura, contando a narrativa de Sherlock Holmes, é que não existe crime perfeito. Não existe, irmão. Para sermos
cristãos verdadeiramente genuínos em Cristo Jesus, nós precisamos trilhar um caminho de um verdadeiro arrependimento, de reconhecermos que não escolhemos Deus, mas que tomamos a decisão que a partir de hoje, agora, escolheremos Deus e seguiremos no caminho com Ele. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Esse é o nosso desafio. É uma escolha racional. Ai, pastor, mas eu tenho os meus sentimentos, tenho tanta coisa. Irmão, Deus quer te dar a cura sobre isso. Amém? Vá diante de Deus. Vá diante de Deus. O Espírito Santo virá sobre você. Trará novo entendimento para a tua vida. É nova criatura, amém, irmãos? Ele quer gerar em você uma nova vida, uma nova qualidade de vida, uma nova qualidade de visão de mundo, uma nova qualidade de interpretação deste mundo. Ele te dará temperança, domínio próprio, amém, irmãos? Domínio próprio. Se Judas estivesse realmente com o coração arrependido, e não deixasse que a ganância dele, a ânsia da terra dele, o dominasse e o controlasse, ele não teria caído. Mas não, ele foi dando espaço, foi cultivando o mal. Sabe qual é a diferença de meditação para ansiedade? Ansiedade é você deixar a sua mente ser controlada pelo amanhã. E meditação é você fazer com que a sua mente seja controlada pelas promessas de Deus. Amém, irmãos? A nossa meditação não é como a meditação indiana da yoga, que é esvaziamento. Não, a nossa meditação é enchimento. Amém? É enchimento da palavra. Eu creio que a palavra de Deus se cumpre, está se cumprindo. Eles fizeram, aqueles líderes religiosos, eles conheciam as Sagradas Escrituras, eles cumpriram igualzinho Jeremias disse. Não é incrível isso? Com o resto daquele dinheiro, eles falaram, não, esse dinheiro não pode entrar nas ofertas, porque é custo de sangue. Eu me lembro alguns anos atrás, que foi mostrado na televisão brasileira, num jornal, e que um pastor foi num departamento, se eu não me engano, lá dos Correios, lá em Brasília, porque o superintendente dos Correios naquela época estava dando uma oferta para construir a igreja. E aquele pastor foi, Senhor, nós estamos aqui para agradecer a instrumentalidade do irmão que está nos dando esse dinheiro. Queridos irmãos, sabe o que é isso? Falta de palavra de Deus e de vergonha na cara. Gente que não quer ser controlado pela palavra de Deus, amém, irmãos? Você sabe o que é dinheiro lícito, o que não é dinheiro lícito? Um homem teve a pachorra de orar assim. E depois fez um culto agradecendo aquele homem que estava desviando verbas do correio. Dinheiro da corrupção, dinheiro imundo, igual esse dinheiro. Esses líderes religiosos, eles são tão gananciosos, tão inescrupulosos, mas eles têm um limite. Diz que todo bandido tem limite. Até esses bandidos aqui tinham limite. Não, esse dinheiro agora não vai voltar para o caixa não. Mas hoje tem gente que se diz pastor. Gente, agora, lá no Maranhão, nesse negócio da COP, um pastor alugou a igreja lá para fazer macumba dentro da igreja. Tem cabimento uma coisa dessa, queridos irmãos? Tem cabimento uma coisa dessa? Judas, o espírito de Judas está aí, queridos irmãos, atuante neste mundo. O espírito do engano, e se as nossas mentes não estiverem blindadas com a palavra de Deus, e fazendo a escolha diária de obedecer a Cristo até o fim. Alguns sucumbirão,
que não seja nós. Amém, irmãos? Segunda lição, a injustiça humana não frustra os planos de Deus. Amém? Pode falar comigo? A injustiça humana não frustra os planos de Deus. No verso 14 ele diz, ele porém não respondeu. O silêncio de Jesus aqui não é fraqueza, mas é submissão à vontade de Deus. Amém, irmãos? Já ouviu aquela expressão? Boca fechada não entra mosquito? Então tem sabedoria tão profunda nesse texto. E aqui Jesus, ele sabe, não adianta. Eu poderia contratar aqui o escritório de 129 milhões. Vou ser preso, vou morrer mesmo. Não adianta. Dá para você entender que tem coisas que nós não podemos pactuar, igreja. Não podemos pactuar com o espírito imundo dessa época. Não podemos pactuar. Nós precisamos ser submissos à vontade de Deus, até o fim. Jesus sabia o que era isso. Ele não perdeu a fé. Amém? Que eu e você não percamos a nossa fé em Deus em nenhum momento. Terceira lição, a neutralidade diante de Cristo é uma forma de rejeição. Pilatos vai e lava a mão, né? A omissão dele. Não decidir por Cristo, sabe o que é na prática? É ser inimigo de Deus. É ser inimigo de Deus. O cristão se posiciona. Amém? O cristão se posiciona. Tudo que é imoral, tudo que é contra Deus, o cristão deve se posicionar. Agora, a posição do cristão tem que ser diária. Você tem orado para que Deus limpe esse país da corrupção? A maior mazela desse país se chama corrupção. Parece que o vice-presidente já tinha declarado alguns anos atrás que alguém ia voltar para fazer a mesma coisa que tinha feito lá atrás. E parece que é isso que nós estamos vendo. INSS, Master, Petrobras, tudo igual. Corrupção. O cristão não pode pactuar com essas coisas. Não pode pactuar. Nós precisamos ter uma posição bem clara e não pode ser essa posição de Pilatos. Não existe isenção. Vou lavar minhas mãos aqui agora, deixe que eles se resolvam para lá. Não, irmão. Nós sempre vamos nos posicionar pela vida. Nós sempre vamos nos posicionar pela defesa dos mais pobres. Somos nós que precisamos ser a voz deles. Nós vivemos uma época neste país, eu sou pastor aqui em Goiânia há 25 anos, que nós estamos completando 27 anos aqui pastoreando a comunidade batista, mas teve um período, nós ficamos 10 anos em que a igreja recebia cestas básicas e não tinha lugar para enviar. Nós vivemos uma época de estabilidade nesse país, que não é a realidade hoje. Hoje, se chega a 40, 50 cestas básicas, se são 300, 500 cestas básicas, a gente não consegue atender a quantidade de pessoas que estão passando fome. E nós estamos entregando comida para quem está passando fome. Passando fome. Nós estamos comprando botijão de gás de quem não tem dinheiro e que está fazendo fogareiro dentro de casa. Essa é a realidade lá do Jardim dos Ipês. Nós vamos levar um botijão de gás, aí a mulher falou assim na minha cara, virou e falou assim, pastor, vai durar só 15 dias, e depois dos outros 15 dias, vocês vão me ajudar a comprar? Eu vou falar aqui para o senhor, porque eu estou aprendendo lá na igreja que a gente não pode mentir, só vai deixar o botijão aqui, eu vou vender para comprar comida. É isso que nós estamos vivendo. Nossas escolhas no voto estão levando pessoas à morte. À morte nessa nação.
Que Deus nos dê muita sabedoria, que nós oremos e saibamos nos posicionar. Não tenha a postura de Pilatos. Não há neutralidade neste mundo. Ou você é de Cristo, ou você não é de Cristo. Quarta lição: o inocente é condenado para que o culpado seja liberto. Então, eu solto Barrabás, e depois ele mandou açoitar e crucificar Cristo Jesus. Quem é Barrabás? Sou eu e você. Quem é Barrabás? Somos nós. Mortos em nossos pecados, vivendo uma vida longe de Cristo, vivendo uma vida sem posição, tentando nos enganar da salvação. Quem é Barrabás? É o assassino de pessoas. Barrabás é o retrato do pecador. Ele foi livre porque Cristo escolheu ir à cruz do Calvário. Nós não sabemos se Barrabás se converteu. Segundo a tradição, não. Ele foi um dos responsáveis para criar o motim, que depois o Império Romano sitiou Jerusalém e destruiu Jerusalém por completo. Foram 5 legiões do Império Romano. Dizem que foi Barrabás que iniciou todo esse assassinato em massa. Barrabás é eu e você. Mas nós não podemos, depois da escolha de Cristo, seguir a nossa vida como Barrabás seguiu. Nós precisamos seguir um novo caminho, uma nova direção. E a nova direção, a cruz revela para mim e para você: só há um rei neste mundo. Só há um rei. É o nosso Deus. Eles criam uma placa e diz: este é Jesus, o rei dos judeus. E essa placa está escrita então em grego, está escrito em aramaico e escrita em hebraico. Nos 3 idiomas que circulavam naquela época. A realeza de Cristo, neste mundo, não se manifestou em um poder terreno, em um poder militar, ou um poder econômico, ou um poder ideológico. A realeza de Cristo se manifestou em uma entrega sacrificial de amor a Deus. Seguir Jesus é reconhecer seu senhorio e o que ele reina, o seu exemplo. Nessa manhã, nós vimos 5 ideias muito claras nesse texto. A primeira delas: a cruz é o centro de toda a história da humanidade. É o centro de todas as coisas. Nunca se esqueça isso. Se a humanidade ainda existe, é porque Cristo não desistiu da humanidade. Ele escolheu ir para a cruz. A culpa humana encontra uma única resposta, uma única solução: Cristo Jesus. Ele é a solução para a humanidade, para mim e para você. A justiça de Deus é feita de uma maneira substitutiva. Às vezes nós queremos uma justiça da terra e nós precisamos entender a justiça divina. Cristo morreu na cruz enquanto nós ainda éramos pecadores. É substituição. Não há o que possamos fazer para pagar a preciosa salvação. É recebê-la de uma maneira graciosa. O silêncio de Cristo nos mostra a obediência perfeita. Um homem que foi obstinado, foi fiel até o fim. Seja fiel. Seja fiel. Coloca a mão no teu peito, feche os teus olhos e fala assim: Senhor, eu quero ser fiel. Que eu não desvie. Que nada me tire do teu caminho. Que eu seja fiel até o fim. Que eu siga o Senhor todos os dias da minha vida. Por último, só há um jeito de ser feito discípulo. Só há um jeito. Olhar para a cruz. Só há um caminho. Cristo Jesus.
Só há uma forma para se viver nesta vida: olhar para a cruz. Só há uma forma de andar sobre essa face da terra: Cristo morreu no meu lugar. Só há um entendimento que eu e você podemos ter nesta manhã: a cruz não apenas salva, mas ela precisa agora governar a tua vida. Precisa ser o exemplo da tua caminhada. Precisa ser o seu viver obstinado. Então saia daqui reconhecendo sua culpa, pedindo perdão a Cristo, entrando num profundo arrependimento diante de Cristo. Saia daqui hoje entendendo que Ele substituiu. Saia daqui hoje se submetendo ao Rei. Eu vou segui-lo. Nutra, aprenda a ter gratidão por Cristo Jesus. Aprenda a ser grato a Cristo Jesus. O apóstolo Paulo depois vai chegar em Atenas, lá no Areópago, e ele vai subir num local que era destinado a um Deus que eles não conheciam. E ele vai dizer quem é esse Deus, e ele começa a fazer a sua narrativa dizendo que Ele criou todas as coisas, Ele formou todas as coisas. E que nos últimos dias nós vimos Ele se movendo entre nós. E vimos nos últimos dias que Ele morreu na cruz. E a conclusão dele é que nele existimos. Nele fomos criados, para que nele possamos viver. A cruz de Cristo, ela precisa ser o centro do nosso viver. John Stott escreveu um livro na década de 90 que se chama A Cruz de Cristo. E esse foi um dos livros que mais impactou a minha vida e a minha história. Eu li esse livro e eu chorava, entendendo quão grande amor é esse. Quão grande amor é esse, sendo injustiçado, sendo atacado, sendo vilipendiado. Mas Ele escolheu, Ele seguiu, e Ele foi até o fim. Por isso, nessa manhã, eu queria fechar com uma frase do meu professor Ched: a cruz não apenas salva, ela deve governar as nossas vidas. Que Cristo governe o teu viver, e que o exemplo dele seja o teu exemplo. Vamos orar? Feche os teus olhos. Talvez hoje você reconhece que tem trilhado o caminho de Judas. Hoje é a hora não mais de remorso, mas de arrependimento. Pare de trocar a tua fé em Cristo Jesus. Talvez hoje você se identifique com Pilatos, a postura de neutralidade diante da fé. A fé em Cristo requer posição. Posicione-se hoje e diga: eu sou filho de Deus, eu entendo que Cristo morreu na cruz e eu quero ser filho de Deus, eu quero andar com Ele. Talvez hoje você está passando dificuldades diante da sua escolha de seguir a Cristo. Eu quero te dizer, o Espírito Santo te fortalecerá. O Espírito Santo é o nosso amigo. O Espírito Santo, ele não se ausenta. Então dê espaço ao Espírito Santo. Busque-o. Encha-se dele. Louve mais. Busque mais. Deixe ele agir no teu coração. Ele te fortalecerá e te guiará todos os dias da tua vida. Senhor meu Deus e Pai, nesta manhã, Senhor,
lemos essa narrativa tão profunda, tão complexa. Chegamos a essas conclusões, Senhor, de que precisamos seguir o caminho em obediência ao Senhor e não nos desviarmos em nenhum momento, ó Pai. Que o Senhor venha fortalecer a nossa fé. Que o Senhor venha guiar os nossos passos. Que o Senhor venha nos dar o entendimento. E que nós não venhamos a nos desviar, Pai. E que o Senhor nos dê, ó Deus, cada dia mais uma fé que prevaleça. Uma caminhada, ó Deus, que não volte atrás. Que agora, ó Deus, ao sairmos daqui, saiamos daqui, ó Deus, como verdadeiros discípulos. Compreendendo esta obra redentora da cruz. Compreendendo, ó Deus, que na economia da salvação não há nada que fizemos, mas que tudo o Senhor fez por nós. E que nós aprendamos a ter gratidão. Que nós aprendamos a viver em fidelidade. Que nós aprendamos a te servir em obediência. E tudo aquilo, ó Deus, que for de engano, vai limpando em nós. Vai tirando de nós. Para que andemos sempre em espírito e em verdade na Tua presença. Pai querido, toma-nos nas Tuas mãos e guia-nos pela vereda da Tua justiça, hoje e para sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus nos abençoe. Bom almoço a todos. Nós continuamos às 18h30, seguindo na presença de Cristo Jesus. Todos que nos visitam, que Deus abençoe a todos. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as preciosas e santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre sua vida hoje e para sempre. Amém e amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.